Olá, boa noite, seja bem-vindo à live da Igreja do Evangelho Quadrangular de Conselheiro Lafayette, bairro São Dimas. Representamos também a Quadrangular de Catas Altas da Noruega. É um prazer e, sobretudo, uma honra até indevida podermos transmitir a mensagem do Senhor. Por quê? Porque eu me reconheço pecador, falho, e anseio do Senhor que eu possa continuar na presença dEle, caminhando e levando a mensagem dEle até o fim dos meus dias. Evidentemente sabemos, e você deve saber da sua própria vida, que as lutas são muito grandes. E particularmente nós lutamos contra nós mesmos e às vezes nem percebemos. Hoje eu quero te falar de algo que é muito dinâmico e não pode ser provado senão com resultados. Eu vejo que a minha vida é um milagre, que a minha família é um milagre. Ter uma família é um milagre num tempo como esse. Estarmos na presença do Senhor e crer nele, um Deus que nós não podemos tocar e nem provar cabalmente, cientificamente, a existência dele, é algo assim sobrenatural. Mas ele deixa para nós migalhas pelo caminho, para que nós possamos seguir. E nós vamos seguir baseados na fé. A fé é Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dizer que nós precisamos andar por fé, realizarmos todas as coisas que devemos realizar por fé. Devemos buscar e ansiar dias melhores por fé. Melhorar o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso jeito de ser por fé. Se você estuda, tenha fé que você vai alcançar o diploma. Se você vai entrar no campo profissional ou já está nele, acredite no seu desenvolvimento e crescimento. Porque o Senhor tem bênçãos para todos nós. Há dias difíceis, há dias terríveis, há dias até de notícias muito ruins. Mas toda notícia ruim, no momento que ela chega, ela nos abate. Nós devemos então observá-la, sentar na cadeirinha do pensamento e ver por fé a situação que estamos vivenciando. Quem está errado, volte atrás, arrependa-se, continue a trajetória. Quem está certo, está sendo acusado, não se importe, prossiga para o alvo, e o alvo é Cristo. Jesus andou com Judas. Então é natural que qualquer ser humano vá andar com alguém que é de sua extrema confiança, mas que em determinado momento vai traí-lo. Porque na própria Santa Ceia está escrito, na noite em que foi traído. Então, na verdade, aquele que é discípulo de Jesus será traído. Mas a primeira traição geralmente vem de nós mesmos. Nós traímos a nossa própria convicção de fé, de ânimo, convicção de caminho. Por isso, resista ao mal, baseie-se na palavra de Deus e prossiga para o alvo. O alvo é a cidade celestial, é a cidade quadrangular que está descrita no Velho Testamento e em Apocalipse, a qual o próprio Jesus, em João 14, disse que estaria indo prepará-la para nós. Vamos então à leitura? Que o Espírito Santo de Deus nos dê liberdade. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então a fé, ela é algo futurista. Você busca hoje algo do Senhor, e com certeza, confiando, entregando o seu caminho ao Senhor, e tendo fé, Ele vai te responder. Então você pode estar hoje afundado num pecado, num erro. Eu já caí em erros e pecados. Afundado nisso, eu revi o meu caminho. Eu olhei para mim mesmo. O que eu fiz? Eu abandonei aquilo. Eu confiei no Senhor e Ele me levantou. Faça o mesmo, porque pela fé o Senhor tem sustentado e Ele sustentará você. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto a partir da fé
foi produzido a partir daquilo que não se vê, a fé. Então tudo que vemos, tudo que é dito, tudo que é explicado para nós é uma verdade. Mas a palavra de Deus detém toda a verdade. Então, na verdade, todas as explicações vão terminar que o Senhor criou os céus e a terra. Segundo ponto. Pela fé, agora exemplos extraordinários. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Quem é Abel? Abel e Caim eram irmãos. Eles eram filhos de Adão e Eva. O primeiro homem feito por Deus. A mulher concebida a partir de uma costela de Adão. Quem fez essa primeira operação? O próprio Deus. Quem trouxe à existência o homem e a mulher? O próprio Deus. A partir daí eles têm família. Porque um homem foi feito para uma mulher e uma mulher foi feita para um homem. E os filhos desse casal têm os nomes de Abel e Caim. Por meio da fé, Abel foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Olha que coisa linda. A oferta que Abel veio trazer a Deus era de animais, um cordeirinho. Ele trouxe um cordeiro sem defeitos. Ele trouxe um cordeiro limpinho. Ele trouxe um cordeiro que era importante para o rebanho. Era algo que foi um sacrifício. E ele desprendeu com amor. Ele desprendeu com fé. Ele trouxe assim, com uma forma de adoração a Deus, com desprendimento mesmo. E Caim também apresentou uma oferta. A oferta de Caim era de produtos de cereais e frutos. Mas Caim não produziu uma boa oferta, porque ele não trabalhou sua oferta com fé. Ele não levou a oferta em forma de adoração diante de Deus. Ele levou em forma de ritualismo, em forma de religiosidade. Um formalismo que Deus não pede para a gente. Deus pede para a gente, primeiramente, que nós sejamos a principal oferta. Olha, é para cada um de si mesmo. Cada um julgue a si mesmo, diz a Santa Ceia. Então, se eu me julgar, eu vou ver que eu não sou uma oferta perfeita. Então, mais ainda, eu preciso ser uma oferta pela fé. Mais ainda, preciso ser uma oferta que Deus entenda que é uma adoração a Ele. Que Ele pode me usar, que Ele pode contar comigo. Deus não precisa de mim, mas eu preciso de Deus. Certamente você também. Abel ofereceu sua oferta por fé. Entenda isso. Caim ofereceu sua oferta como formalismo ritual. Sem sincera fé, nem adoração. Como que você apresenta as suas ofertas para Deus? Ou você nem se lembra de Deus? A principal oferta somos nós. Precisamos melhorar a cada dia. E isso vai agradar a Deus. Apesar de Abel estar morto há milhares de anos, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Ainda fala conosco. E está falando conosco nessa noite. Por meio da fé, Enoque, outro exemplo de fé, foi arrebatado. O que é ser arrebatado? É raptado, retirado. De forma que não experimentou a morte. Nunca morreu essa pessoa, Enoque. E já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado. Levou-o para si mesmo. É assim que Ele vai fazer com a igreja dele. Que eu e você possamos fazer parte dessa igreja. Porque ainda que estejamos no túmulo, já tenhamos virado pó, o Senhor vai reconstituir e nos levar para Ele.
E nos céus, a Bíblia diz que nós perderemos esse corpo e receberemos um corpo celestial. Que coisa linda! Visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Quando eu estou praticando a maldade, a malícia, quando eu estou me satisfazendo com os meus prazeres, muitas vezes deste mundo que compõe os prazeres que nós chamamos da carne, do corpo, da mente, certamente nós estamos desagradando a Deus. Nós estamos caminhando segundo nosso entendimento, sem propósito. Porque o ser humano, ele recebeu uma vida com propósito. Como Deus é Pai, Ele anseia de nós sermos filhos. Família. Tremendo, né? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Foi o que Abel fez, foi o que Enoque fez, é o que nós precisamos alcançar. Pela fé, Noé, mais um exemplo extraordinário. Quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Olha, Noé recebeu uma visão de Deus e uma ordem. Ele cumpriu. Ele aceitou a orientação de um Deus que ele não via, mas ele cria que ele existia, e isso agradou a Deus. Então Deus falou com ele: construa uma arca. Sabe onde ele construiu? Longe do rio, longe do lago e longe do mar. Num tempo que, segundo os historiadores, não chovia exatamente. Havia uma garoa que umedecia toda a terra. Então, para que construir uma arca? Vamos dizer assim, no meio da planície, no alto das montanhas que seja. Então ele foi vítima de zombaria há muito tempo, avisando que o fim viria, mas ninguém acreditava. Como no tempo de hoje, que o fim tem vindo para muitos, mas quando a Bíblia fala de fim, é fim mesmo. O fim virá terrivelmente, mas aqueles que confiarem no Senhor, entregarem seus caminhos ao Senhor, buscarem o arrependimento de seus pecados, buscarem reconhecer que o Senhor é Deus. Mas Deus é bem abstrato, Ele é Senhor da nossa vida. Ele está próximo, junto de cada um de nós. O próprio Espírito dele habita em nós. Atos 2. Então veja bem, Noé creu. E ele construiu algo que levou muitos anos. Mas foram muitos anos. E quando ele entra com a família dele, ele condena toda a geração dele. Por intermédio da fé, Noé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. A fé é muito importante. Mas nós temos o exemplo de um grande homem, um grande patriarca, o pai da nossa fé, Abraão. Pela fé, Abraão, quando convocado, quando chamado, quando escolhido, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro, porque promessas de Deus se cumprem no futuro, haverá. Então você pode crer, a Bíblia vai se cumprir. Receberia como herança, embora não soubesse por onde estava sendo dirigido. Por que isso? Uma pessoa que não sabe para onde está sendo dirigido, ele anda aleatoriamente. Porque a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 34 é muito clara. Diz que o Espírito Santo nos guia. Ele nos direciona com palavras, com movimentos suaves e delicados. Ele é um vento também chamado de ruá.
E como esse vento, ele vai nos conduzindo para o caminho que Deus quer. Melhor obedecer. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira. Mas era uma promessa para ele, futura. Habitando em tendas, assim como Isaque, seu filho, e Jacó, seu neto. Herdeiros com ele da mesma promessa. Promessas essas que se cumpriram em Cristo. Vamos lá. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos. Que cidade é essa? Da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus está construindo, João 14, uma cidade com Jesus Cristo e o Espírito Santo, na qual ele vai colocar os seus escolhidos, os seus convocados. Seja um deles. Venha participar do Evangelho. Venha cuidar da sua salvação. Porque o fim virá e a morte não é o fim. Ela é um trajeto para uma decisão. Ou, melhorando isso, ela é o fim de uma série de decisões que nós tomamos. Mas uma grande decisão que você pode tomar é aceitar Jesus como o único Deus e suficiente Salvador da sua vida. Nele, depositando sua fé, batizar nas águas e caminhar com Ele até o fim dos tempos. Porque o tempo finda aqui, mas depois dessa vida, o tempo não tem fim mais. Que o Senhor nos salve, no nome de Jesus. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara, esposa de Abraão, recebeu poder para gerar filhos. Mãe, Deus te deu poder para gerar filhos. Olha que coisa linda. A mulher pode gerar 1, 2, 10, 12, 15, 20. A gente ouve falar de números aí até maiores. Então, esse poder vem de Deus e é para a mulher. Lindo. Ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele, com letra maiúscula, que lhe havia feito a promessa. Olha como essa mulher, como este homem. Mas vamos olhar, focar Sara agora. Sara era esposa de Abraão e já tinha uma idade avançada. Já tinha muita idade. Segundo os historiadores, 75 anos de idade. E ali ocorreu que ela com 75 e Abraão com 100 geraram um filho chamado Isaque. Isaque significa sorriso, porque ela sorriu quando o Senhor disse a Abraão, e ela escutou, porque ele falou com Abraão em forma corpórea, leia Gênesis, que haveria de vir uma criança, filho de Abraão e Sara, filho da velhice. Oh, que coisa linda! Sabe de uma coisa? A promessa se cumpriu. Sendo assim, daquele homem, Abraão, já sem vitalidade ou virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa, e eu faço parte, e todo cristão faz parte, tão numerosa como as estrelas do céu, e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé. Um homem que já não tinha virilidade, 100 anos. Uma mulher que já não tinha virilidade, 75 anos. Geraram um filho, que foi gerando filhos. E a promessa foi acompanhando e chegou até a nós. A promessa se cumpre em Jesus Cristo. Quer ver? Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe. Longe significa também questão de tempo. E à distância, firmando. E o saudaram. Saudaram a quem? A Jesus Cristo. Saudaram o quê? Ao nosso tempo. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Queridos, você
Pode ter sua casa, graças a Deus, apartamento, graças a Deus. Pode ter sítio, fazenda, chácara, glória a Deus, carro ou carros e tudo mais. Um emprego, ser um estudante. Não põe seu coração nessas coisas. Você precisa de tudo isso. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que comprar sua casa se puder, senão você tem que pagar seu aluguel. Você precisa vestir, calçar, você tem que estudar para melhorar seu padrão de vida. Glória a Deus. Mas a Bíblia alerta para que nós não amemos o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se nós fizermos isso, nós colocamos o coração. Uma vez que nós colocamos o coração, nós estamos desviando a nossa atenção do Senhor, da caminhada para essa cidade magnífica que o Senhor está construindo e preparada para os filhos dele. Isso quer dizer que nós podemos desviar. Quando nós colocamos um objeto, uma pessoa, ou uma propriedade, seja o que for, no lugar de Deus, isso não é bom. Amém? Os que expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Somos estrangeiros sobre a face da terra. E devemos vislumbrar que, pela fé, a pátria melhor ainda nos aguarda. Pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Eu paro aqui, mas eu estou ministrando para você sobre fé e te dando o exemplo de Abel, que teve fé, e de Caim, que não teve. Na mesma família, na mesma casa, porque também os dedos da mão não são iguais. Eu estou te mostrando Enoque, que andou com Deus, de tal maneira que Deus o levou para ele. Deus infringiu, vamos dizer assim, toda a história e levou, tirou ele da terra, não esperou ele nem morrer, se deu tão bem com ele que levou para si. Coisa fantástica. Ele andou com Deus, ele agradou a Deus. Nós temos o exemplo de Noé, um homem que trabalhou duramente, construindo uma grande arca, recolhendo os animais nela. Mas cadê os seres humanos? Só foram salvos ele e a sua casa. Por isso também no Novo Testamento, Atos 16 diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Temos por fim o exemplo da família de Abraão. O próprio Abraão, Isaac, Jacó e em seguida a mãe e esposa, Sara. Um exemplo extraordinário de que, como pai da nossa fé, ele andou confiante no Senhor, guiado pelo Senhor, orientado pelo Senhor. Tudo isso nós vamos trazer para a nossa vida. E em tudo isso devemos colocar diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades e confiar nele. Se há problemas, pecados, erros, enganos, vai saindo. Vai saindo. Deus vai te fortalecer. Ele não vai te abandonar. Não vai de maneira alguma te abandonar, se você depositar nele a sua fé. Portanto, como cristão, tenha fé, porque nossa pátria é o céu. Nossa pátria é a cidade que tem alicerces magníficos, a qual Deus é o próprio arquiteto e o próprio construtor. Amém? Depositando nossa fé no Senhor, como Abraão, receberemos a promessa do céu. Pela fé, portanto, devemos desejar essa pátria e nos desapegar deste mundo. Difícil? Para mim também. Complicado? Para mim também.
Mas confiamos no Senhor e Ele nos fortalecerá o tanto certo para vencermos nossas fraquezas e alcançarmos o seu poder, a sua força. Como Ele deu poder às mulheres para gerar filhos, Ele nos dará poder para vencermos todas as dificuldades e ainda vermos os nossos inimigos envergonhados. Não que desejamos isso, devemos abençoar os nossos inimigos, mas alguns se levantam sem razão, e mesmo com a razão, o que deve prevalecer é a paz de Cristo e não a guerra entre os homens. Amém? Que Deus abençoe, agracie e favoreça toda a família que está nos assistindo ou vai nos assistir no futuro, para que essa graça salvífica, bem-aventurada, nunca falte nem para mim, nem para você. No nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero apresentar a Deus a água. Se você não a preparou, corre aí. Prepare a água. Se você vai preparar depois ou se você vai levar para alguém, tenha fé. Senhor, como ponto de contato, te apresento a água. Nessa noite, que ela venha trazer grande paz espiritual, mental, psicológica. Que ela venha nos trazer ânimo, força e determinação física. Que ela venha nos trazer, porque a água também é um símbolo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, para que nós sejamos confiantes em Ti. Senhor, que a saúde prevaleça, que a paz prevaleça e que haja grande livramento em todas as áreas, com prosperidade. Seja assim no nome de Jesus. Amém? Tomai e beber. Finalizamos assim mais uma live da Igreja do Evangelho Quadrangular de Conselheiro Lafayette, bairro São Dimas e Catasaus da Noruega. Que o Senhor derrame sobre você e sua casa bênção sem fim. Deus abençoe a toda a família. A paz.